E se o meu gato se assustar no meio de um passeio, tomar um susto? O que eu faço? Olá pessoal, eu sou Larissa Rincos, eu sou médica veterinária dedicada aí ao atendimento de pacientes com transtornos mentais, cães e gatos. E quero conversar um pouco sobre essa dificuldade ou esse medo e um problema que genuinamente pode acontecer no meio de passeios com gatos, porque os gatos, por serem uma espécie presa, eles são mais assustadiços do que cães. Na verdade, o que isso significa? Quando eles se assustam com alguma coisa, a reação deles tende a ser um pouquinho diferente da reação de um cachorro. O cachorro já vai latir, né? Já vai se proteger. O gato não. O gato, quando ele se assusta, ele deixa eu me esconder, deixa eu me proteger. Porque o gato é presa e o cachorro não. Então, o cachorro com a matilha, ele sempre vai se defender ativamente e a estratégia mais inteligente para o gato é se proteger. E para se proteger, eles tendem a procurar lugarzinhos mais escondidos, eles tendem a sair da frente daquele estímulo, é mais ou menos por aí. Então, pode acontecer quando um gato estiver no meio de um passeio na guia, fora da casa dele, ele se assustar com alguma coisa. E qual que é a melhor reação que a gente deve ter? Eu gostaria aqui de mencionar, inclusive, um relato de uma cliente muito querida, né, que trabalhou comigo a terapia comportamental para ensinar as duas gatas dela a passear na guia. E teve um episódio em que uma das gatas dela se assustou com alguma coisa e ela não teve a melhor reação e aí não foi muito legal. O que aconteceu? Quando a gatinha se assustou, a primeira coisa que ela fez foi tentar voltar correndo para a porta de casa. Ela assustou com um barulho, né? Foi um barulho bem intenso e bem pouco comum até de acontecer, porque foi o seguinte: ela estava passeando no corredor bem na frente da porta de um outro apartamento. E bem na hora que ela tava ali, a pessoa saiu de dentro do apartamento. E saiu, assim, já falando e abrindo a porta. E a gatinha tomou um susto. O que a gatinha fez? Tchururu, foi pro lado da porta da casa dela. Mas ela não tava no andar da casa dela. E ela correu pra porta do andar, que seria o equivalente à da casa dela. Por que ela foi para a porta errada? Porque quando a gente se assusta, a gente não raciocina direito. E a gente age por impulso. E a intenção só é, meu Deus, deixa eu me proteger. Né? E aí dentro do prédio, pra gatinha, foi a coisa mais óbvia para ela que pareceu, vou correr para aquela porta ali. Quando ela chegou na porta, ela começou a arranhar assim, como que para abrir a porta, para ela entrar. E aí a tutora pegou ela no colo e foi abraçar assim para proteger. Nisso a gata arranhou ela e pulou para trás. E saiu correndo pro outro lado. E aí foi uma confusão, e aí a tutora ficou triste, e se arranhou, e chorou, e ficou chateada, e ficou assustada, e preocupada, e a gata ficou mais assustada ainda. Ai, meu Deusinho, e aí depois foi lá e levou ela de volta pra casa, e aí felizmente veio conversar comigo na próxima sessão. Meu Deus, né, como que eu faço? Será que agora eu nunca mais devo passear com ela? Eu acho que ela tá traumatizada pro resto da vida. Eu falei, calma, não é bem assim. Então, primeira orientação: quando um gato se assusta com alguma coisa no passeio, a tendência dele é procurar o primeiro lugar que para ele faça sentido, pareça, que ele vai se sentir mais seguro. Às vezes um vaso grande que tem, às vezes uma árvorezinha, às vezes um banco, uma coisa que ele entre debaixo, que ele vai, ou uma porta, vai na direção de uma porta. E normalmente o susto tende a passar rápido assim que aquele estímulo desapareça. Então, por exemplo, a vizinha saiu, entrou no elevador, foi embora, ficou tudo quieto de novo. E aí, se a gatinha tivesse corrido para algum lugar e esse estímulo foi embora, em pouco tempo a gatinha faz o quê? Se acalma. Porque ela se acalma e começa a olhar. Não, calma, não aconteceu nada, né? Não era um predador vindo me caçar. Foi só um barulho, beleza, já passou, tá tudo bem, vida que segue. E aí eles continuam passeando, né? Não é legal a gente imediatamente interromper o passeio toda vez que o gato tomar um susto, principalmente sustos pequenos, porque é importante que ele vá se acostumando com essas coisas. O que a gente deve fazer é seguir o gato para onde ele tá querendo ir, para garantir que ele vai para um lugar seguro, porque às vezes o gato pode também querer pular e entrar num lugar que não poderia, daí a gente segura realmente para ele não fazer isso. E aí, normalmente, o primeiro cantinho que ele achar, ele vai parar e olhar assim. Às vezes até a gente se abaixar, eles se escondem embaixo da gente e dão uma acalmada. Sempre o petisco favorito deles no passeio, porque a hora que eles deram essa parada, eu tento oferecer o petisquinho, faço um cafuné e espero. Ele se acalmou, ótimo, muito bem, vamos continuar o passeio então, que tá tudo bem. Ele tá voltando pra porta de casa e tá arranhando, querendo muito entrar? Abre a porta então de casa pra ele entrar.
E aí vamos ver se daqui a pouco ele quer voltar a continuar o passeio. E claro que é muito importante a gente promover momentos, né? Escolher bem o horário e o lugar que a gente vai passear para não ter esses sustos, principalmente sustos grandes, sustos intensos, porque se eles ficarem se assustando no passeio, eles vão começar a odiar passear. Então, isso é para ser algo esporádico, acidental, que vai acontecer vez ou outra, que numa intensidade baixa ele veja que não aconteceu nada, ele supere aquilo e aí ele vai ficando cada vez mais corajoso. Se o susto for sempre enorme, ele vai ficar cada vez mais medroso de passear. Por isso que a gente tem que escolher bem o lugar e o horário que a gente passeia, né? Para não ter esses sustos. E principalmente, não desistir do passeio se um dia ele se assustar mais. Então, essa tutora aqui que eu falei, volta a passear com ela na mesma rotina de antes. O que aconteceu? Nos primeiros dias a gatinha ficou mais desconfiada, não queria mais sair tão longe, deu uma regredida, e depois voltou a evoluir. Hoje já tá passeando melhor do que passeava antes, mais longe do que ela já tinha antes. Em poucos dias ela esqueceu já daquele susto. E, inclusive, a gente tá fazendo alguns treinos agora dela encontrar pessoas, né? De pessoas entrarem e saírem de propósito para ela ir se acostumando com isso dentro do prédio e parar de ter esse medo. Até porque essa é uma gata que ainda vai viajar bastante na vida. Então, gente, não é pra gente ficar excessivamente apavorado. Não pegue o gato no colo, porque ele vai fazer isso, a gente chama agressividade redirecionada. Pensa assim, ó, ele saiu correndo com medo, ele não tá raciocinando. E ele tá achando que ele pode ser predado, porque toda vez que um gato, como é um bicho pequeno, presa, se assusta, a primeira impressão irracional dele é: posso ser predado. Então, se alguém pega, é isso que ele pode achar que tá acontecendo, mesmo que seja você, o melhor amigo dele, a tutora que ele mais ama no universo. Ele toma um susto que ele, quero sair daqui. Ele não quer ser pego e segurado. Ele quer encontrar o lugarzinho onde ele vai se sentir mais seguro e se acalmar. E uma outra coisa, uma outra orientação que pode ajudar muito a prevenir isso e melhorar essa confiança para gatinhos mais medrosos é, primeiro, a gente treina muito bem esse gato a amar a sua caixa de transporte. A gente começa a associar o passeio na guia com a caixa. Então, eu coloco ele na caixinha, daí eu levo ele na caixinha para algum lugar. E aí eu permito que da caixinha ele saia. E se ele se assusta, ele volta para dentro da caixinha. Porque é ali onde eles... Mas para isso eu tenho que ter um gato bem treinado na caixa de transporte, tá, gente? Não é levianamente assim, agora eu vou pegar e levar a caixa. Não, são duas coisas que tem que fazer. Treinar ele bem na peitoral e ele amar muito essa caixa de transporte. Então essa também é uma ótima estratégia para a gente ter mais segurança de levar em lugares diferentes e o gato ter já esse lugarzinho onde ele possa se esconder e se sentir seguro. E não é porque um gato tomou um susto no passeio que nunca mais ele vai passear e por isso que a gente não deve passear com os gatos. A gente tem que promover passeios o menos assustadores possíveis e ensinando o gato a lidar com isso e se acostumando que uma vida em sociedade tem esse barulho, tem aquele barulho, às vezes passa alguém, às vezes entra alguém, às vezes passa uma bicicleta, às vezes passa um carro, e eles irem se acostumando gradativamente e irem perdendo esses medos. Aí sim eles vão ser cada vez mais felizes e confiantes no passeio e o passeio vai ficando cada vez mais gostoso, né, de ser realizado, tá ok? Então eram essas as orientações de hoje. E aí, o desafio de hoje, qual que é mesmo, produção, o desafio de hoje? Mostrar o local que seu gato escondeu. Lembrei. Então, desafio da jornada do gato feliz. Eu quero que você mostre, pode ser uma foto, pode ser um vídeo, pode ser por escrito, qual que é um lugar onde o seu gato já usou para se esconder no meio do passeio quando ele não gostou muito de algum barulho. Uma moita, um vaso, uma cadeira, um banco, enfim, aonde você passeia. Quais são os lugarzinhos que você já viu que assim, algum barulho mais alto, passou um carro, ele foi lá e se escondeu um pouquinho, se acalmou e saiu. Então mostrem pra gente esses lugares para as pessoas poderem ver. Lembra? Posta lá, marca Psiquevete e a gente vai repostar isso para que todos os gateiros aí do Brasil possam ir se inspirando e vendo que é normal até certo ponto o gato dar aquela escondidela no meio de um passeio e depois voltar e que tá tudo bem, que eles se escondem em lugares variados e tá tudo certo. É só não ir colocar a mão, não é pegar ele, segue ele, a hora que ele se acalmar, a gente continua o passeio e tá tudo certo, tá ok? Então é isso, gente. Amem muito seus gatos, passeiem muito com seus gatos e vamos pro desafio.